Olá, turma! Antes de falarmos sobre o tema da nossa aula de hoje, nós vamos relembrar a divisão do planeta Terra. Então, por exemplo, o planeta ele é dividido em continentes. Os continentes eles são divididos em países, certo? Aí cada país tem a sua forma de dividir o seu território. Aqui no Brasil nós somos divididos em estados. Temos aí vários estados, várias regiões. E cada estado brasileiro possui diferentes cidades e municípios. As cidades e os municípios, eles são divididos em bairros, que são divididos em rua, e nas ruas a gente pode contar cada casa como uma divisão territorial também, certo? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre países e depois também vamos falar um pouquinho dos estados brasileiros. Vamos começar falando sobre o encontro de cultura nas fronteiras. As regiões de fronteiras, como nós já tínhamos estudado na aula passada, são aquelas em que realmente existe um lugar no território, no planeta, entre um país e outro, que faz a separação desse território. Então, essa separação territorial, que determinamos como fronteira, ela pode ser tanto um marco natural como um marco artificial. Natural, rios e montanhas, a gente pode perceber que foram desenvolvidos pela natureza. Artificial, a gente conta como ruas, avenidas, obeliscos, pontes também. Então, a gente pode perceber que foram construídas pelos seres humanos. Essas regiões de fronteira são regiões onde as pessoas que por ali vivem, que por ali moram ou viajam, elas possuem mais contato com a diferença cultural de um país e outro. Então, a língua, o idioma que é falado, as músicas, as danças, a culinária daquele país. Então, nessas regiões de fronteira, é mais fácil você ter acesso a essas diferentes culturas. O nosso estado de Mato Grosso do Sul, ele é uma região de fronteira com o Paraguai, que é um país vizinho nosso. Então, quem já foi para Ponta Porã ou até mesmo para o Paraguai vai entender melhor que a fronteira do Brasil com o Paraguai é uma rua, então é um marco artificial. Então é uma avenida, uma rua, você atravessou aquela rua, você está no Paraguai, atravessou de volta, você está no Brasil. Então ali naquela região, as pessoas têm bastante contato com a cultura paraguaia, o idioma, as músicas, as danças, e também os paraguaios têm contato com a cultura brasileira, certo? O livro de vocês vai trazer 2 exemplos de fronteiras. Eu quero que vocês leiam. Tá vendo aqui que eu risquei tudo, marquei as informações importantes? Vocês podem fazer isso também aí no livro, tá? O outro tema da nossa aula é o território brasileiro. Como a Pro disse aqui, na hora que nós estávamos relembrando as divisões de país, o Brasil ele é dividido em estado. Então, nosso país ele possui 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal é em Brasília. Brasília foi uma região do nosso país que ela foi planejada. O presidente que nós tivemos, presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, ele determinou que ali naquela região seria construída a capital do Brasil. E aí ele convidou um arquiteto, Oscar Niemeyer, vocês já devem ter ouvido falar, se não me engano a gente já fez uma pesquisa sobre ele, e ele determinou como que seriam as construções, a divisão territorial de Brasília. Então lá é a capital do nosso país. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais essa história é bacana, mas quando nós retornarmos também falaremos novamente sobre isso. Tá? Então, nós temos 26 estados e a capital do Brasil, que fica no Distrito Federal. Os mapas políticos, vocês que já fizeram atividade dos mapas, sabem que eles representam o território de uma região. Então, aqui nesse mapa político do Brasil, nós temos a divisão dos estados brasileiros e ele vem com o nome do estado e a capital. Mato Grosso, Cuiabá. Os pontinhos pretos e as letras minúsculas, representam as capitais. Aqui está o nosso estado, Campo Grande é a capital de Mato Grosso do Sul. Só que também alguns mapas políticos, eles vêm representados com as siglas dos estados. Por isso que é interessante nós sabermos associarmos as siglas aos seus estados. Então, nós temos aqui, Mato Grosso do Sul, MS, Mato Grosso, MT, SP, São Paulo,
todos os outros estados brasileiros possuem as suas siglas. Então, aqui na aula de hoje, a gente também vai trabalhar as siglas dos estados brasileiros. Vocês terão alguns exercícios para fazer. 3 exercícios na página 43 aqui do jogo rápido, tá? E 2 exercícios na página 44. O exercício 2 é para fazer, lá no caderno de vocês irão escrever o estado e a sigla. E a Pro pede para vocês fazerem em ordem alfabética, tá? E eu reforço também a importância de vocês tirarem a foto da atividade e mandar no e-mail da turma. Porque eu tenho recebido poucos e-mails. Poucos são os alunos do 5º ano que estão me mandando todas as atividades registradas em e-mails, tá? E isso vai contar nota para vocês, vai ajudar a Pro dar uma nota de 0 a 10, que faz toda a diferença na média do bimestre de vocês. Então, por favor, registrem a atividade que vocês estão fazendo no livro agora e a atividade que vai fazer no caderno e pede para o papai ou para a mamãe mandar no e-mail da turma sem falta, tá bom? Então, a gente fica por aqui, até a próxima aula.